26 a 38, tem umas coisas bastante interessantes aqui para a gente trazer para a vida da gente. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Aproximando dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Mas como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Repita isso, meu irmão: para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E aí, então, o anjo foi embora. Que Deus abençoe essa palavra. Pai querido, aplique essa palavra. Teu Santo Espírito, ele tem uma propriedade toda especial. Ele fala diretamente ao coração de cada um. Ele aplica a palavra de acordo com a necessidade de cada um. Que essa palavra seja aplicada no coração do meu irmão, da minha irmã, e que ele saia daqui glorificando e bendizendo o teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por ocasião do nascimento de Jesus, queridos, aconteceram muitas coisas que vieram antes, que vieram durante e que vieram depois. 400 anos antes de Jesus nascer, ele já tinha sido profetizado que ele ia nascer em Belém. Então teve uma série de eventos antes dele nascer, uma série de eventos que aconteceu quando ele nasceu e uma série de eventos que aconteceu depois que ele nasceu. E nós vemos aqui a palavra, né, confirmando com a gente aquilo que a gente já tem falado aqui várias vezes, que tem oportunidades na vida da gente que são únicas, que não se repetem, que não devem ser deixadas de lado, que não devem ser perdidas, que você não pode deixar passar. Tem oportunidade que vem que você não pode deixar passar, porque elas trazem possibilidades que você nunca imaginou, além do que você poderia esperar. Amém? E olhando de perto aqui, a gente vê que isso aconteceu, queridos. Olha aqui, eu estou falando de oportunidades, possibilidades. Aconteceu com Maria, aconteceu com José, aconteceu com outros também, né? E olhando de perto, a gente vê que essas oportunidades que aparecem, que trazem possibilidades, que trazem bênçãos de Deus. Às vezes a bênção de Deus bate na tua porta, toca no teu telefone, chega no teu e-mail, chega no teu zap. Agora a gente tem que prestar atenção que às vezes essas bênçãos de Deus, essas oportunidades, essas possibilidades, elas têm um porém. Como assim tem um porém? Elas têm um porém, porque elas às vezes, querido, nos tiram da zona de conforto. Nos tiram de uma vida de conformismo, numa vida de mesmice, numa vida do mesmo, e nos jogam, tiram de uma zona de conforto e nos jogam numa zona de risco. Amém? Numa zona que às vezes traz
às vezes uma oportunidade que bate, uma possibilidade que bate, ela traz uma certa desordem, uma certa desorganização. Você já estava com a cabeça preparada para umas coisas, viu que essa moça aqui já estava preparada, desposada com José para casar. Então aí chega um anjo, entra sem bater na porta e fala umas coisas para ela, que a cabeça dela deve ter ficado, né? Então, às vezes, essas oportunidades, essas possibilidades, querido, a princípio geram insegurança, incertezas, dúvidas, até medo. Que o anjo disse, não tenha medo, até medo. E, queridos, isso é viver pela fé. Viver pela fé nas promessas de Deus, na obra de Jesus Cristo, nos desafia muitas vezes a sair de uma zona de conforto, de uma zona de mesmice, numa zona do mesmo, e nos colocam numa zona de risco, de desafio, né? Bota a gente numa situação de, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer. Então eu estou falando isso para você, que a gente vive pela fé nas promessas de Deus, vive pela fé nas palavras que Deus dá para a gente, não é? Assim que a gente está vivendo, a gente vive pela fé. No próprio nascimento de Jesus, o nosso Salvador foi assim, queridos. Foi assim com ele, é assim com a gente. Veja só, ele foi precedido, o nascimento dele foi precedido de vários eventos, de vários acontecimentos, de várias mudanças de plano, que traziam oportunidades, possibilidades até surpreendentes. Que colocaram, primeiro que ficou em zona de risco foi Maria, porque ela já estava desposada, ela já era noiva para casar, e aí engravidou. Colocou outro que ficou em zona de risco, foi José. Eu vou largar essa mulher. Ele também ficou em zona de risco. Se a gente olhar mais à frente, querido, todos que vieram, ficaram em zona de risco. Desde a aparição do anjo, esse anjo que apareceu aqui para Maria, já a saudação dele já provocou Maria se perturbou. O que significa isso? Como é que vai ser isso? Presta atenção, querido, daqui da entrada do anjo, só veio zona de risco. Não foi nada, tudo confortável, tudo como quem esperava, como eu queria. A gente, às vezes, faz planos, né, querido? Ó, vai ser assim, assim, assim. Na hora, sai tudo errado. Não é que sai errado, sai tudo diferente. Não é? Eu vou chegar lá, vou falar isso, vou dizer isso, vou fazer isso. Chega lá, tu não fala nada disso, tu fala outra coisa, a coisa toma outro caminho, toma outra direção. Amém? Então a gente vê aqui que, primeiro que entrou numa zona de risco foi Maria. De repente a vida dela mudou de rota. Ela planejava casar, né? E de repente mudou. A gente tem um profeta que também vivia assim, Eliseu. Eliseu estava lá, cuidando da junta de bois, aí chega Elias, vamos embora, vem para cá, acabou, muda isso aí, larga isso aí. Espera aí, deixa eu despedir dos meus pais. Né? Mudança de rota, naquele que serve a Deus, mudanças de rota acontecem. Ninguém diz amém porque não gosta, né? Mas olha aqui, mudou a rota, mudança, zona de risco para Maria. Zona de risco para José. Eu vou casar com uma mulher grávida? Zona de risco na hora do nascimento, queridos. José era de Belém. Cadê a família para dar apoio a eles? Não apareceu. Foram para a hospedaria, não tinha lugar. Veja só, querido, tudo diferente do que eles pudessem esperar. Amém, querido? Afinal de contas, Maria ia ter o Filho de Deus. Ela esperava, não sei se ela esperava, mas, de repente, tudo. Então, a gente vê no nascimento de Jesus que antes, durante e também depois,
foi um desenrolar de eventos, de palavras, de revelações, de sonhos. José teve sonhos, teve 2, mudança de rotas, perseguição, decepção, colocando Jesus, Maria, José, e até os magos também entraram nessa, porque quando os magos chegaram lá, foram avisados para que eles não voltassem por onde, senão Herodes ia acabar com eles, eles também foram colocados em zona de risco. Então você vê, querido, todo mundo saiu do conforto, não é? Até os magos, mas, querido, tudo tinha um propósito, tudo tinha um objetivo, tudo tinha uma intenção, tudo tinha uma justa razão, tinha uma obra que precisava ser feita. Amém, queridos? E aqui a gente já traz para a nossa vida alguma coisa, porque às vezes a gente não entende porque mudou. Mas ia ser assim, agora vai ser assado. Como é que vai ser isso? Eu pensava que ia ser assim. É interessante a gente notar que a comemoração do nascimento de Jesus, a gente sabe que não foi hoje que ele nasceu, mas a comemoração do nascimento de Jesus, o Natal, antecede o término do ano. Então eu aqui falando, o ano está terminando, que a gente tem um outro ano, faça coisas diferentes, não é? Ela antecede o término do ano e a vinda de um novo ano. Alguma coisa está passando, ficando para trás, e tem uma coisa nova vindo pela frente. Fala aí para o teu irmão, só para animar ele, tem algo que está ficando para trás, e tem algo que está vindo pela frente. Tem juventude ficando para trás, e mais idade vindo pela frente. Amém, querido? Então, queridos, eu fiz aqui uma verdade paralela aqui com a gente, queridos. Que eventos nós tivemos em 2022? Que sinais aconteceram na nossa vida em 2022? Que oportunidades, que possibilidades? Talvez nesse ano de 2022... aconteceu alguma coisa que tirou você de uma zona de conforto e botou você numa zona de risco. Tirou você de uma ordem e botou numa desordem. Tirou você da organização que você tinha e desorganizou a tua vida. Presta atenção, queridos, que foi tudo isso que aconteceu no Natal. Na vida de José, na vida de Maria, na vida dos pastores do campo, na vida dos magos. De repente, as coisas vieram e mudaram tudo. Então, o que em 2022, talvez esse ano você teve alguma surpresa que não foi boa? Tem surpresas que são boas. Né? Maria teve uma surpresa, um anjo. Mas nem sempre as surpresas trazem notícias boas. Talvez você também tenha acontecido alguma coisa que saiu diferente do que você esperava. Então presta atenção, queridos, trazendo isso para a vida da gente. Tudo que a gente passou em 2022, ainda está passando, está nos preparando para algo que ainda vem pela frente para a nossa vida. Amém, queridos? A gente é gente que vive pela fé. Amém, queridos? A gente vive pela fé. Tudo que aconteceu, antecedeu o Natal, estava preparando Maria, José, os pastores, os magos, para o que viria pela frente. Então, querido, tudo que a gente passou e tem passado, está apontando para algo que está esperando por nós em 2023, que está esperando por nós no futuro. Amém, querido? Um novo tempo, um novo ciclo, novas possibilidades, porque foi assim com o nascimento de Jesus, e Deus não muda, Ele faz a mesma coisa por nós. Então, queridos, olha só, já existem coisas em 2023 que estão esperando por nós. Lembra os peixes de Pedro?
Pedro decepcionado, frustrado. Eu repito as mesmas coisas, para ver se entra. Né? Talvez você esteja decepcionado com esse ano. Graças a Deus, já vai tarde. Olha só, tudo que aconteceu esse ano está te preparando para algo bom, está esperando por você. Essa palavra é só para quem tem fé, minha gente. Acabamos de ler aqui, não há impossíveis para Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então essas coisas já estão esperando para nós. Pedro estava lá frustrado, vai lá, joga a rede outra vez. Fala para o teu irmão, meu irmão, 2023 é o ano de rede cheia. Bolso cheio. Bolsa cheia. Geladeira cheia. Para ver se anima vocês, não é? A minha língua está coçando aqui, né? Agora aqui, queridos, o que é que essas coisas que estão esperando por nós em 2023, o que é que elas esperam de nós hoje? O que é que Deus espera de nós que estamos ouvindo essa palavra dele? Que em 2023 a rede vai estar cheia, em 2023 você vai viver um novo tempo, em 2023 vai acontecer uma coisa que vai ser surpreendente na tua vida. O que é que Deus espera, e essas coisas esperam de nós que estamos ouvindo essa palavra aqui hoje? Em primeiro lugar, meu irmão, que você acredite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu estou gritando, hein? Amém, queridos? O que essas coisas esperam de mim? Que eu creia, que eu acredite, e que eu faça por onde, querido? Que os peixes estão lá, mas não vem para você não. Quem tem que ir lá jogar a rede é você. Amém, querido? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, mas sentado em casa vendo novela, vai para a luta, meu irmão. Presta atenção, querido, foi assim que as coisas aconteceram no nascimento de Jesus. Com Maria foi assim, com José foi assim, com os pastores do campo foi assim, com os magos foi assim. Eles ouviram palavras, ouviram revelações, promessas, que exigiram deles o que, querido? Fé e ações. Fé sem obras é morta. Eles creram, acreditaram e fizeram por onde. E hoje, queridos, nós temos um Salvador, que é o Senhor, a quem nós podemos clamar, né, que intercede por nós à direita do Pai, que é o nosso advogado. Graças a Jesus, hoje nós temos um Salvador, porque pessoas acreditaram, seres humanos como você e eu, ouviram uma palavra, creram na palavra, como disse Maria, se faça em mim conforme o Senhor está falando que vai fazer. José, quando o anjo em sonho disse, olha, casa com ela, porque ela é de Deus, não é o que você está pensando não, casa com ela, que essa mulher é de Deus, não é? Os magos seguiram a estrela, os pastores do campo foram procurar, onde que nasceu, vamos procurar, acharam. Veja só, queridos, houve um desarranjo, mas para as coisas acontecerem, graças a isso hoje a gente tem o Natal. E eu queria chamar a tua atenção, que eu estava dizendo que a minha língua estava queimando, né? É para você prestar atenção no estado de ânimo de Maria, de José, se você depois quiser ler as outras passagens, dos pastores do campo, dos magos, o estado de ânimos deles, porque eles foram desafiados, queridos, por palavras, por revelações, que falavam de realidades até surpreendentes, que eles nem podiam imaginar. Eles foram surpreendidos por palavras que colocaram eles numa zona de risco, de medo, de insegurança. E eu queria chamar a sua atenção para o estado de ânimo deles. Não foram pessimistas, não foram negativos, não foram resistentes, não foram incrédulos, não foram desanimados,
não foram desmotivados, eles creram. Eles creram e fizeram, acreditaram nas possibilidades que iam dar, e assim o Natal aconteceu. Então a pergunta é: como é que está o teu estado de ânimo nessa última semana? Porque hoje é a última semana, né? Hoje começa a última semana do ano. Como é que está o seu estado de ânimo para o ano que vem? Já estou passando o Natal. É assim que vocês estão animados? Estão animados assim? Estou impressionado com o ânimo de vocês. Então, querido, não entra nessa vibe aí, vai piorar tudo. Agora vem outra pandemia, e vai acontecer isso. Olha só, gente, a gente não vive nesse mundo, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente vive pela fé, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então diga para o teu irmão: meu irmão, toma ânimo, toma ânimo. Não é fácil, mas toma ânimo. E essa palavra, sabe, querido, eu digo assim, engraçado, né? Maria, ela ficou curiosa, mas como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer? José também, né? Os magos foram desorientados para não fazer o que fazer, mas todos eles fizeram o que tinham que fazer, tiveram ânimo, eles acreditaram no que Deus falou. Querido, às vezes a gente chega na igreja, a palavra está sendo pregada, e o problema é que a gente não acredita. Impossível? Não há impossíveis, porque para Deus não há nada impossível. Diga para o teu irmão: querido, não há nada impossível em 2023. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua saúde. Não há nada impossível de acontecer. Amém? Então, querido, que essa palavra gere um ânimo na gente. Não se deixe abater, porque tem muita gente hoje jogando a gente para baixo. Muita gente para desanimar a gente. Muita gente para desencorajar a gente. Não, a gente vive pela fé, e a palavra de Deus, a gente acredita nela. Então, querido, trazendo essa palavra para nós, para esse fim de 2022 já, talvez você tenha tido um 2022 que não foi legal, não. Quem é que acha que 2022 não foi legal? Só dois, os outros, todo mundo se deu muito bem, graças a Deus. Talvez você tenha tido um 2022 cheio de acontecimentos que botaram você em rota de colisão. Botaram você numa zona de risco. Desorganizou tua vida. Trouxe desordem à sua vida. Escuta, nascimento de Jesus fala de esperança. De esperança de um novo tempo. De esperança de um novo ciclo. Esperança de novas promessas de Deus acontecendo na nossa vida. Amém, queridos? Então, tenha bom ânimo. Olhe para olhe para Maria, olhe para José, olhe para os magos, olhe para os pastores do campo. Eles acreditaram e Deus fez o que tinha que fazer. E hoje estamos nós aqui comemorando o Natal. Temos um Salvador, temos Jesus como Salvador, que é o nosso Senhor. Uma salva de palmas para Ele. Então, querido, repetindo, finalizando aqui, querido, presta atenção. O Natal, as coisas, no nascimento de Jesus, coisas aconteceram antes, durante e depois. Várias coisas. E muitas delas fora daquilo que se esperava, mas trouxe um novo tempo, uma nova fé, uma nova esperança. Então a minha palavra para você não é só de desejar um Feliz Natal, é que você tenha um bom ânimo,
para o novo ano que vem chegando aí. Amém? Essa manhã, o Espírito Santo ele é interessante, ele faz umas coisas. Diz a palavra, o salmista diz assim: Israel engrandece o seu Criador. E eu, muito curioso, fui procurar o que significa Criador ao pé da letra. Criador, a gente sabe, aquele que cria coisas. Mas eu li lá numa versão, li lá num comentário, dizendo que não é, que Criador é aquele que cria soluções. Olha que coisa, Deus cria soluções. E caiu a ficha na minha cabeça. O Natal, queridos, foi uma solução de Deus para a salvação da humanidade. Por isso que eu dizia aqui para vocês domingo passado, a gente tem muito motivo para celebrar o Natal, porque foi a solução que Deus deu para salvar a humanidade. Para hoje a gente dizer, Abba, Pai. Amém? Para hoje a gente viver na presença do Espírito Santo, aguardando a sua volta. Amém, queridos? Então Deus é um Deus que cria soluções. E aí, aonde que você precisa de um Natal assim? Aonde que você precisa que Deus crie uma solução? Crie um caminho. Crie uma cura. Crie uma prosperidade. Porque Deus é criador. E quando diz que Ele é criador, Ele cria soluções. Ele abre caminho aonde não tem caminho. Amém, queridos? Então, meu irmão, Natal é isso. Natal foi a solução de Deus para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? E eu queria aplicar isso na nossa vida. Aonde que eu preciso de uma solução? Aonde que eu preciso de um Natal também? Porque o Natal foi uma solução. Amém? Abaixa a sua cabeça aí, meu irmão. Palavra para a gente receber. Aonde é que você precisa de uma solução de Deus? Deus é criador, Ele cria soluções. Natal foi tudo planejado por Ele, tudo organizado. As coisas vão acontecer assim. Não era como todo mundo esperava, foi de uma maneira totalmente. Mas hoje, graças ao Natal, eu posso chamar Deus de Pai. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. Amém? Hoje a gente pode viver uma nova vida. Pode viver com esperança que 2023 vai ser um ano ricamente abençoado por Deus. Então abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Aonde que você precisa que Deus crie uma solução? Ou que crie um caminho? Ou que crie uma saída? Que traga uma mudança, que traga uma transformação. Veja só, querido, tudo isso que aconteceu foi para que hoje nós estejamos aqui louvando e glorificando o nome de Deus. Assim como Deus criou o Natal para trazer uma solução para a humanidade que estava perdida no pecado, Ele hoje também cria soluções na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal, na tua vida financeira. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, tão simples, tão clara, tão direta. É verdade, Pai, não somos poucos os que ficamos numa zona de risco nesse ano de 2022.
Alguns de nós tivemos dias muito desafiadores. Dias em que nós pensávamos que não ia dar mais, que não ia ter mais jeito. Mas o Senhor nos sustentou. Estamos aqui de pé, como temos cantado. Estamos de pé. Queremos te agradecer, Pai. Te agradecer. E queremos colocar, Pai, nesse dia de Natal, queremos colocar nas tuas mãos uma situação que precisa de uma solução, que precisa de uma cura, que precisa de um livramento, que precisa de uma que precisa de uma mudança, Pai. Como foi depois que Jesus nasceu, aí veio o ministério dele e tudo se transformou. Então, Pai, que esse Natal marque, Pai, uma transformação que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós, um caminho que o Senhor vai abrir, uma solução que vai aparecer. E te peço mais, Pai, nos dá força, Pai, para ter um bom ânimo. Livra-nos, Pai, de sermos esses crentes pessimistas, negativos, resistentes, incrédulos, que não acreditam que para Deus não há nada impossível. Que nós tenhamos um bom ânimo, Pai, para jogar a rede na hora que for necessário jogar a rede, para colocar o pé na hora que é preciso colocar o pé, para enfrentar o gigante na hora que o gigante apareceu. Dá bom ânimo a cada um, Pai, porque já tem coisas em 2023 que estão esperando por nós, Pai, estão aguardando por nós. Então dá-nos fé, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Tem coisas que só o Senhor pode fazer, mas aquilo que é a nossa parte, que a gente seja que nem Maria. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Que nós sejamos corajosos, sejamos ousados, sejamos intrépidos para jogar a rede, para fazer o que for necessário, fazer por onde, para experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. Um Natal de verdade na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na sua casa, na sua família. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.